Olá, eu quero concluir essa pequena série de estudos sobre educação reformada, chamando atenção agora para os reformadores. Os reformadores do século XVI, eles tinham como propósito educacional preparar homens e mulheres que, obedientes a Deus, o servissem por meio do aperfeiçoamento e emprego de suas habilidades, procurando em todas as esferas da sua existência, glorificar a Deus, realizando assim o propósito da criação, o propósito estabelecido por Deus para a criação. Por isso, dentro desta visão, eles valorizavam o homem por inteiro. Uma pressuposição disso, que é bastante forte em Calvino, é o fato de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem ele não simplesmente tem essa imagem, mas ele é a imagem de Deus. Então, este homem e mulher devem ser instruídos para glorificar a Deus. E a palavra de Deus seria o grande elemento na educação. Eu tinha pensado em colocar aqui um tópico sobre a importância da palavra de Deus na educação cristã, mas eu resolvi não colocar, deixar para um outro momento, um outro vídeo, uma outra série, quem sabe, falar sobre isso. Então, dentro, por exemplo, da educação puritana reformada, nós vimos que o currículo incluía tanto a teologia, como as artes e ciências, tanto a Bíblia como os clássicos. E isso é um ponto muito importante. Quando nós vamos estudar sobre a Biblioteca de Genebra, no tempo de Calvino, existe um autor, um jesuíta, que tem uma obra só sobre isso. Nós vemos que na Biblioteca de Genebra, além de obras teológicas importantes, clássicas, nós temos obras de grandes poetas, escritores, filósofos da Antiguidade Clássica, da Idade Média e mesmo do seu tempo. Então, a preocupação sempre foi de estudar todas as coisas, estudar tudo que era possível, tudo que era acessível. Mas a questão sempre é qual é o quadro de referência que você tem. Podemos falar de cosmovisão de uma forma mais ampla. Eu gosto da expressão quadro de referência, e a universidade chama de referencial teórico. Quais são as suas referências na leitura, na avaliação e interpretação dessas leituras ou da realidade? Para os reformadores, como para nós hoje, a Escritura Sagrada é que é o elemento avaliador de tudo. Não importa se uma maioria circunstancial pensa assim, desta maneira ou daquela outra forma. A palavra de Deus que deve ser elemento de avaliação daquilo que nos é transmitido. Então, a educação divina, ela parte da palavra e nela nós vemos estampada a graça de Deus que atua de forma pedagógica. O apóstolo Paulo escreveu a Tito no capítulo 2, versos 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, a educação cristã, dentro da perspectiva reformada, nós entendemos que a graça de Deus, ela não operou apenas a nossa salvação, mas ela continua nos educando, tendo um aspecto aqui negativo, né? Renegadas a impiedade, as paixões mundanas, e um aspecto positivo, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. E quando nós olhamos para o modelo, volta ao início dos vídeos, ao modelo que nós temos de homem ideal, isso foi muito forte para a reforma, é Jesus Cristo, o Deus encarnado. O grande propósito de nossos estudos, de nossas reflexões, de nosso pensar e nosso agir é nos identificarmos com Cristo e conduzir pela graça pessoas a serem a imagem
de Cristo. Sabemos dos nossos limites. Nós apresentamos os ensinamentos, mas quem opera no coração é o Espírito Santo de Deus. Mas nós atuamos dentro da esfera com os recursos que o próprio Senhor nos deu. Então, meus irmãos, nos esmeremos na educação cristã. Nos valhamos dos recursos que se coadunem, que se harmonizam com a palavra, no aperfeiçoamento dessa escola. Um dia, se eu tiver oportunidade, eu quero falar sobre a escola dominical, a sua importância dentro desse propósito, como um dos elementos de grande relevância para a nossa maturidade na fé. Então, que Deus nos abençoe, que entendamos sempre a educação cristã como um caminho para a maturidade, tendo como modelo, como padrão, o próprio Senhor Jesus Cristo. Que nós não nos enchemos com o nosso saber e com o nosso conhecer, mas rendamos graças a Deus por isso. Que isso nos torne mais humildes diante de Deus, mais submissos à sua vontade, direcionando o nosso pensar e o nosso agir para a sua glória. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês. E estas gravações, na realidade, são uma espécie de resumo de uma palestra que eu devo fazer. Eu falo devo fazer porque eu vou fazer isso daqui a uns 2 dias. Mas que quando vocês virem, eu já terei feito uma palestra lá no Congresso de Educação Cristã, que vai ocorrer em Recife, nos dias 6 e 7 de setembro de 2019. Hoje, quando eu revisava esses slides, senti vontade de gravá-los. Para mim foi uma surpresa, eu senti esse desejo e assim o fiz. E eu espero que eles tenham sido úteis de alguma forma para que Deus seja glorificado em todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Amém.